Beleza, tudo bem? Me chamo Diego Moreira e hoje eu quero te apresentar um conteúdo que muitas vezes parece ser meio batido no YouTube, que é falar um pouco sobre o Arduino Standalone, mas hoje eu quero falar isso de uma forma bem diferente. Eu quero mostrar para você algumas experiências que eu tive, na verdade, de falhas e melhorias trabalhando com projetos envolvendo o Arduino Standalone, e para isso eu quero falar um pouco para você qual é a finalidade do Arduino Standalone, como é que eu posso utilizá-lo em meus projetos e mais, como é que você pode utilizar o seu próprio Arduino Uno e alguns R$ 5 de componente e desenvolver o seu próprio para que você aplique em diversos projetos. Então, são essas perguntas que eu quero te mostrar e quero também te passar as minhas experiências que eu já tive trabalhando com projetos envolvendo Arduino Standalone. Então, agora eu quero te convidar para uma apresentação onde eu vou te mostrar todas as informações que eu amadureci trabalhando com projetos durante todo esse tempo. Então, para que a gente compreenda mais sobre o Arduino Standalone e como ele é aplicado em projetos com Arduino, eu quero te contar uma história rápida de um projeto que eu desenvolvi para um cliente. E um belo dia eu estava em casa e recebi o seguinte e-mail de um cliente, onde ele precisava desenvolver um sistema de automação para uma impressora que ele trabalha, que é uma impressora de LED ultravioleta, e basicamente esse sistema, ele precisava desenvolver um menu com LCD e um sistema de proteção de temperatura para esse LED ultravioleta que aquecia muito. Então, quando passasse de um valor que ele programou de temperatura, esse LED ele deveria ser desligado, para que esse LED não viesse a queimar ou até mesmo danificar a estrutura do equipamento. Então, pensando nisso, eu passei dias pensando numa estrutura e acabei passando algumas semanas e cheguei como resultado nessa placa. Essa foi uma das primeiras placas que eu projetei, então ela está muito grande. Hoje ela está bem menor, ela passou por diversas melhorias e eu desenvolvi o projeto para ele e esse foi o resultado. A gente implementou e hoje a máquina está funcionando com essa placa e com a nova. Porém, você deve estar se perguntando agora, qual é a relação entre a placa de controle desenvolvida e o Arduino? Qual é a relação entre essa placa e o Arduino? Pois bem, algo que eu não contei para você é o seguinte, é que para que eu pudesse desenvolver esse projeto, eu precisava utilizar o Arduino. Mas por que, Diego? Porque é o seguinte, no final do e-mail, o cliente deixou claro que ele precisava desenvolver esse projeto utilizando o Arduino, porque ele tinha alguns Arduinos em casa, então ele já tinha um conceito básico de uso do Arduino, soldagem, ou seja, todo aquele conhecimento técnico bem básico que muitas pessoas já conhecem. Então, pensando nisso, eu comecei a pensar e eu vi que se eu fosse utilizar uma placa do Arduino Uno seria muito mais cara, sairia em torno de 30, 40 reais comprá-la aqui no Brasil, e para ele, no final das contas, sairia caro demais. Então, o que foi que eu fiz? Eu pensei em uma solução, e a solução para esse projeto foi utilizar o conceito de Arduino Standalone. Então, se você olhar para essa placa, ela tem sim um Arduino aí, só que você não está vendo. Então, basicamente, o Arduino Standalone está resumido nesse chip, nesse cristal de clock e no circuito de reset, que é esse resistor. Então, basicamente, nós temos sim um Arduino, só que de forma bem pequena e bem imperceptível. Então, eu comecei a trabalhar com Arduino e cheguei à solução dessa placa de forma bem simples. E aí você se pergunta, é interessante trabalhar com Arduino Standalone? Sim, por quê? Porque você pode criar todo um projeto utilizando o Arduino e depois tirar esse chip da placa do Arduino, criar uma placa nova específica para o problema do seu cliente e depois implementar essa solução e colocar no mercado para que já possa ser vendida. Então aqui, falando um pouco mais sobre o Arduino Standalone em detalhes, depois dessa história e dessa experiência que eu tive, aqui está o circuito do Arduino Standalone, então é um circuito bem básico, que é o circuito que eu vou mostrar a seguir, que eu montei para que você possa compreender o básico, para que você possa começar a desenvolver projetos, e eu vou te explicar agora como tudo funciona. Basicamente aqui nós temos a entrada de um conector jack para você conectar uma fonte de 9V CC. Eu recomendo não utilizar 12, apesar que 6 suporta, mas eu recomendo até 9 para ele não aquecer muito. Então aqui nós temos um regulador de tensão 7805. Esses capacitores servem para filtrar as tensões, para que não entre ruído na entrada nem na saída, para que não saia ruído para o teu circuito. Esse botão serve para você resetar o sistema, que eu vou colocar esse mesmo botão lá na nossa protoboard. E esse resistor, ele é o resistor de reset que vai ter lá na nossa aplicação para que esse pino ele fique em nível lógico alto. Então, quando eu pressiono o botão, esse pino vai para nível lógico baixo e toda a aplicação ela reseta. E os pinos 7 e 8 são dois pinos de alimentação e os pinos 20 e 22 também são dois pinos de alimentação do CI. Os pinos 19 e 20 é onde a gente irá conectar o nosso circuito de clock, ou seja, o circuito de clock é o circuito que vai dar a batida para que o teu código ele seja executado passo a passo. Então é bem simples aí.
E por fim, nós temos um LED conectado aqui no pino 19, que eu conectei no caso aqui. Esse pino 19 é referente ao pino digital 13 do teu Arduino. Eu conectei esse LED para que a gente possa fazer um pisca LED bem simples. Ou seja, se você conseguir piscar um LED, você vai conseguir fazer projetos bem maiores. Então a proposta é que você compreenda a estrutura bem básica do Arduino e já consiga implementar o seu standalone para que você desenvolva projetos e placas de circuito eletrônica sem ter que utilizar toda a placa do Arduino Uno. É interessante também falar que nos próximos vídeos eu vou desenvolver uma PCB de Arduino standalone em parceria com a PCBWay, que é uma empresa que está patrocinando aqui o canal. E em breve vocês irão compreender como desenvolver esse projetinho bem simples e ter o próprio Arduino standalone de vocês de uma forma totalmente grátis, que vocês podem acessar aqui o site deles, que ao se cadastrar vocês vão ganhar $5 para que vocês comprem 10 placas. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para que você compre suas 10 placas, na verdade ganhe suas 10 placas de forma totalmente grátis no ato de cadastro. Então voltando aqui para a gente continuar a nossa explicação, esse é o circuito que você vai ter que montar bem básico na sua protoboard, onde pino 1 é o pino de 10K, que é o pino que tem um resistor de 10K ligado aos 5 volts, que é o pino de reset. Aí não tem um botão, mas você pode colocar o botão também. Pino 9 e 10 é o circuito de clock, como eu falei, e os pinos 7, 8 e 20 e 22 são os pinos de alimentação. Então isso é o básico para que o teu Arduino standalone funcione, ou seja, para que o teu chip opere. E dando continuidade, vamos falar aqui dos materiais necessários, então você pode separar aí canetinha, tesouro sem pontas, brincadeira à parte. Então você vai utilizar os seguintes componentes: um microcontrolador ATmega 328P, você vai trabalhar com 2 capacitores cerâmicos de 22 picofarads e um cristal 16 MHz, um resistor de 10K e um botão push button, um regulador de tensão 7805, um capacitor eletrolítico de 0,33 microfarad, um capacitor eletrolítico também de 0,1 micro e uma protoboard para que você já venha a desenvolver todo o circuito nela. E por fim, se você tiver interesse, uma fonte de tensão de 5 a 9 volts para que você possa alimentar todo o seu projeto. E se você tem interesse em comprar todo esse kit, como eu falei, eu vou deixar o link aqui da Usina Info para que você possa comprar os seus materiais de forma bem barata e eles entregam de forma bem rápida. E agora, para que você compreenda outro fator importante, é extremamente importante você levar isso em consideração no ato de desenvolvimento do seu projeto, é você compreender a relação que existe entre os pinos do Arduino e os pinos do ATmega 328P. Por quê? Porque muitas vezes você está desenvolvendo o seu projeto, você leva em consideração os pinos que você está utilizando no seu Arduino Uno e não os pinos do chip. Por que eu falo isso? Porque quando você leva em consideração os pinos que você utiliza no Arduino, você acaba tendo um layout da placa mais difícil de ser criado. Agora, se você levar em consideração que você vai fazer a conexão aqui, levando em consideração que você vai conectar em sequência aqui nos pinos, o seu layout ele vai ser mais simples, porque as trilhas vão ficar mais em paralelo uma com a outra. Vai ter uma organização melhor. Então, é sempre interessante você não construir o seu projeto levando em consideração os pinos do Arduino Uno, mas sim os pinos do chip ATmega 328P, para que você tenha uma melhor organização do layout do seu projeto. Isso é uma experiência que eu tive e que, quando eu observei isso, melhorou bastante a criação do layout e a organização do projeto como um todo. Então aqui é o circuito que eu quero montar com você para que a gente compreenda como gravar o nosso projeto pisca LED no ATmega 328P na protoboard sem ter que utilizar um gravador externo ou algum conversor USB TTL, para que tudo fique mais simples e você possa utilizar o seu próprio Arduino Uno. Então a primeira coisa que você vai fazer é remover o chip, o microcontrolador ATmega 328P do seu Arduino e conectar na protoboard e montar todo aquele circuito que eu te falei, que eu te apresentei há pouco tempo. E o único detalhe que a gente vai fazer aqui para gravar esse projeto é o seguinte: observe que eu estou conectando o pino de reset do meu Arduino, da placa, no pino de reset do Arduino. Os pinos de 5 volts e 0 volts eu estou alimentando aqui o barramento da protoboard para que tudo fique alimentado, todo o CI fique alimentado. E por fim eu estou conectando o pino TX no pino de número 3 e o pino RX no pino de número 2. Então, feito isso, agora é só você entrar na IDE do Arduino e fazer toda a gravação do seu código da mesma forma que você grava utilizando a placa do Arduino. Você não precisa modificar nenhum parâmetro na interface de desenvolvimento. Então veja aqui, agora eu vou te mostrar como funciona esse projeto na prática e você vai ver que o circuito é o mesmo, porém o meu está bagunçado, mas
o funcionamento vai ser útil para que você compreenda aí de forma bem simples como desenvolver projetos com Arduino Standalone. Então, vamos agora para a parte prática na bancada. E com base no circuito que eu te apresentei, eu fiz a mesma montagem que na Protoboard, só está um pouco meio bagunçado, né, para não dizer completamente, mas aqui está um LED piscando com o mesmo circuito e utilizando o nosso próprio Arduino. Então você vai fazer essas conexões que eu mostrei lá no diagrama, pino de reset, alimentação TX e RX. Aqui está um programa Blink, bem simples, que é de piscar um LED a cada 1 segundo. E agora eu vou alterar esse programa para piscar a cada 200 milissegundos e você vai ver que a lógica é praticamente a mesma. Então eu vou botar 500 milissegundos aqui e você vai visualizar esse LED piscando e o programa também sendo gravado em tempo real aqui no nosso vídeo, na nossa bancada. Observe que os LEDs piscaram e agora o LED está piscando bem mais rápido. Então veja que isso é um projetinho simples de Arduino Standalone, mas que você pode replicar, como eu mostrei na apresentação, em qualquer tipo de projeto, e tudo que você vai desenvolver vai partir de um circuito standalone. Então se você compreendeu e tem qualquer dificuldade, eu vou deixar o link aqui do nosso WhatsApp, do nosso Telegram, para que você entre em contato diretamente comigo e que a gente possa trocar ideias aí sobre como desenvolver novos projetos utilizando o Arduino Standalone. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!